Olá, meus amores! Hoje vamos falar sobre um tipo específico de samba chamado samba exaltação. Este subgênero do samba possui este nome justamente porque serve para exaltar, enaltecer a imagem do Brasil perante o mundo. Em um contexto, vamos nos lembrar da ditadura do Estado Novo, presidida por Getúlio Vargas, de 1937 a 1945. Em seu governo, Getúlio Vargas utilizava-se de estratégias como o populismo, o trabalhismo e o nacionalismo para fazer propaganda de suas obras governamentais. Outra das estratégias utilizadas por Getúlio e por seu Departamento de Imprensa e Propaganda, o DIP, foi justamente a apropriação do gênero do samba, que era muito popular entre as classes trabalhadoras, para vender a ideologia varguista. O samba, que originalmente veiculava as ideias da malandragem e da boemia, passou a incluir em algumas de suas composições as ideologias do nacionalismo e do trabalhismo. Um dos exemplos do nacionalismo no samba são justamente os sambas exaltação. A nossa música de hoje é um dos primeiros sambas exaltação a serem compostos na história do Brasil. Senhoras e senhores, estamos diante de uma composição intitulada justamente Brasil. Brasil! O samba Brasil foi composto no ano de 1939 pela dupla Aldo Cabral em parceria com Benedito Lacerda. Nossa música de hoje começa com uma referência à protofonia de O Guarani, ou antes Il Guarani, canção brasileira composta na Itália pelo maestro Antônio Carlos Gomes, no contexto do romantismo do século XIX. Antônio Carlos Gomes foi um dos maiores compositores eruditos da história do Brasil, que nós já estudamos anteriormente aqui no nosso programa. Bem, esta composição, Il Guarani, especificamente sua abertura e especificamente a protofonia de sua abertura, marcaria para sempre a história da nossa MPB. Uma das provas, um dos exemplos destas marcas deixadas pela protofonia de Il Guarani na nossa história musical é justamente o nosso samba de hoje. E é muito interessante perceber que um samba exaltação começa justamente com a protofonia do Guarani durante a ditadura do Estado Novo no governo Vargas. Nessa época foi quando se deu a criação do programa de rádio A Hora do Brasil, que passava diariamente em programação obrigatória. A abertura deste programa de rádio era justamente a protofonia do Guarani. Então vocês podem perceber de maneira muito sutil na nossa música de hoje uma certa propaganda do governo Vargas escondida. Ou será que não? O propósito de um samba exaltação, conforme eu já expliquei para vocês, é justamente enaltecer o Brasil, a imagem brasileira diante do mundo todo. Neste sentido, a letra do samba Brasil de 1939 vai tentar fazer exatamente isso, exaltar a imagem brasileira, a partir de alguns pontos fundamentais. O primeiro deles é a certeza de que o Brasil é adorado por todos os seus filhos. O segundo é a descrição das riquezas, das belezas brasileiras, como principalmente as belezas naturais, que já vinham sendo exaltadas, enaltecidas, desde os tempos do romantismo do século XIX. O terceiro destes pontos encontra-se em alguns ideais liberais, como por exemplo a liberdade e a paz, que, segundo a letra da nossa música de hoje, existem plenamente no Brasil, ou pelo menos existiam lá em 1939. Uma passagem um tanto preconceituosa da nossa música de hoje encontra-se justamente no refrão.
da canção Brasil. O refrão diz mais ou menos assim: Brasil, tu és o berço dourado do índio civilizado e abençoado por Deus. Brasil, gigante de um continente, és terra de toda a gente e orgulho dos filhos teus. Vocês conseguiram perceber qual é a parte preconceituosa deste refrão? Sim, professora! Se vocês disseram a parte que se refere aos povos indígenas, vocês acertaram. O refrão diz: Brasil, tu és o berço dourado do índio civilizado e abençoado por Deus. Ou seja, tomando a colonização brasileira, a invasão do Brasil por Portugal, a dominação, o genocídio dos povos indígenas como um processo civilizatório, como se isso fosse benéfico a todas as nações indígenas que foram dizimadas aqui no nosso território com a chegada dos colonizadores europeus. Além de tudo, o verso que termina esta estrofe, que diz abençoado por Deus, refere-se também à catequização dos indígenas pelos padres jesuítas, o que é mais um tipo de violência praticada contra os nossos indígenas, já que expulsava deles toda a sua sabedoria, toda a sua religião ancestral e milenar. Esse é apenas um dos pontos questionáveis, um dos pontos polêmicos da nossa música de hoje. Afinal de contas, toda essa história de exaltação do Brasil, todo esse nacionalismo, esse ufanismo é altamente questionável, ainda mais em um contexto ditatorial. Mas eu já falei sobre isso um pouquinho aqui com vocês. Então eu jogo a pergunta de volta. O que vocês acham sobre isso? Digam aí embaixo nos comentários, que eu vou gostar de ler e responder. Tá bom. Vou deixar aí embaixo na descrição do vídeo a gravação original da nossa música de hoje, que também é daquele mesmo ano de 1939. Esta gravação encontra-se na interpretação de Francisco Alves, já consagrado como Rei da Voz, em dueto com Dalva de Oliveira, então em começo de carreira. Vou deixar também aí embaixo na descrição do vídeo uma cena da telenovela Que Rei Sou Eu, do ano de 1939, escrita pelo dramaturgo Cassiano Gabus Mendes e dirigida pelo saudoso Jorge Fernando. A última cena desta telenovela encerra com a nossa música de hoje, embora ela não fizesse parte da trilha sonora oficial de Que Rei Sou Eu. Nesta última cena, a atriz Vera Holtz interpreta o samba Brasil, vestida de Carmen Miranda, enquanto os demais artistas presentes no elenco vão se despindo de seus figurinos e mostrando seus rostos genuinamente brasileiros, em oposição aos rostos de suas personagens do fictício reino de Avilã. Este, embora fosse uma metáfora do Brasil, possuía um quê afrancesado. Esta novela é muito especial para mim, porque foi o trabalho final da minha graduação, certo? Eu fiz meu trabalho de conclusão de curso baseado nesta novela, então eu espero muito que vocês gostem da cena que eu vou colocar aí embaixo e também do nosso programa de hoje, que vai ficando por aqui. Até semana que vem tem mais Samba Exaltação para vocês e eu espero vocês lá. Um abraço no coração, beijos na alma e lembranças do Emílio.